Bom dia de novo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tudo bem. Certo? Bom dia. Então, deixa eu ver aqui. Só resumindo o que a gente viu na outra aula. Vou fazer um resumo aqui do... Certo? Então, a gente viu aqui, no primeiro exemplo, 3 funções, certo? Onde a primeira função é bijectora, a segunda não é injectora e a terceira não é sobrejectora. No primeiro caso, como que a gente encontrou a função inversa? Só trocando as zetas. Deu certo. Certo? Essa é sempre a ideia. Então, neste caso, a gente fez a mesma coisa, mas aqui tem um problema, não? Um vai para onde? Aqui tem 2 possibilidades. Mesmo a função inversa indo de 1 para menos 1, ela não é a função inversa. Ou indo de 1 para 1, não é a função inversa. Neste caso, o problema era o 4, não? Porque o menos 3 vai para menos 1. O menos 1 vai para 0. 1 vai para 1, 3 vai para 2 e o 4 vai para onde? Poderia ser para 2, ou para 1, ou para 0, ou para menos 1. Mas mesmo assim, isso não vai ser a função inversa. Certo? Então, observando aqui as 3 funções, a gente pode dizer que a função é invertível se a função é bijectora, não? Claro. Se é bijectora, a gente pode encontrar a função inversa. É que a gente viu aqui como teorema, não? De forma geral, não? Dada uma função de A em B, a função L é invertível se e somente se L é uma função bijectora. Certo? Tudo bem. Então, aqui coloquei uma observação no exemplo anterior, não? Temos f dessa forma. A gente encontra a função inversa aqui. O 0 vai para menos 1, 1 vai para 0, 2 vai para 1 e 3 vai para 2. Tudo bem. Mas como que encontro a cara da função? Ou seja, como que é a regra aqui? F menos 1 em x aqui é igual. Então, o que a gente faz aqui? Como que a gente encontra f menos 1 em x? A gente faz o seguinte, não? Encontremos f menos 1 em x. Lembre que o f em x eu conheço, hein? F em x é x mais 1. Claro, essa é a função dada, não? Aqui. Certo? F em x é x mais 1. A inversa vai dessa forma, tudo bem. Mas como que é a cara desta função? F menos 1 em x. Então, como que você encontra isso? Encontremos f menos 1 em x. A primeira coisa, você lembra como encontrar a imagem de uma função? É mais ou menos parecido, tá? Como encontrar a imagem. Então, dada a função f, você vai chamar y igual a f de x, certo? Quem vai ser y? X mais 1. Você vai isolar o x, isole o x. Cara, aqui y igual a x mais 1, não? O x aqui vai ser igual a y menos 1, não? Está com mais, passa com menos. Então, x vai ser y menos 1. Agora, observe o seguinte. Você vai chamar o x sempre de f menos 1 de y. Tá? O x vai representar f menos 1 de y. Sempre. Certo?
Tudo bem, então f menos 1 de y é igual a y menos 1. Certo? Aqui. Agora você troca a variável. Este y é qualquer variável. Pode ser z. Quem vai ser f menos 1 é z. Z menos 1. Pode ser o x. F menos 1 em x é x menos 1. Pronto. Essa é a cara da função inversa. Tá? Lembre que este x é uma representação de uma variável, né? Certo? Agora, por que a gente chamou, ou seja, a partir daqui, não? Chamar f de x igual a y, certo? Aqui só o x. Por que a gente chamou o x igual a f menos 1 de y? É pelo seguinte motivo, não? Você tem a função f, certo? A cada x vai ser o f de x. A gente chama f de x de y, não? Como que seria a inversa? A inversa vai de y, ou seja, f menos 1 em y, quem vai ser? O x, não? Só trocar as zetas, não? Certo? Aqui o x, f de x é y. Como que seria a inversa? Já vai daqui de d em c. Então, se d é representado por y, f menos 1 em y tem que ser o x, não? Certo? Então, por esse motivo que estou chamando aqui, não? Ou seja, a partir daqui, eu vou chamar x igual a f menos 1 em y. E a partir daqui, claro, isso daqui vai ser igual a y menos 1. E a partir daqui, só trocar o y, não? Y pode ser z, w, qualquer variável. Mas, se você quer em x, f menos 1 em x é x menos 1. Pronto. Certo? Essa é a cara da função. Tudo bem. Exemplo 2. Verifique se esta função f em x igual a 2x menos 9 é invertível. Certo? Caso seja invertível, encontre f menos 1 em x. Então, neste caso, para verificar se f de x, 2x menos 9, é invertível, temos que verificar que f seja bijectora. Certo? Claro, observe aqui que esta função, quem vai ser aqui o domínio? Os números reais, não? Não tem nenhuma restrição. Certo? Então, o domínio dos números reais é muita coisa. Não dá para ser. Um vai para onde? Dois vai para onde? Três vai para onde? Não tem essa correspondência. São muitos números. Então, a gente vai encontrar a cara, não? De f menos 1 em x. Claro, se a função é invertível, não? Então, vamos verificar se f é bijectora. Primeiro, quando que é bijectora? Você lembra quando que é bijectora? Ela tem que ser injectora, não? F injectora se satisfaz esta condição. Ou esta condição. Mas a gente usa este daqui, não é mais fácil. E tem que ser sobrejectora. Quando que uma função g de A em B é sobrejectora? Se a imagem de g é igual a B. Então temos que verificar as duas condições. Certo? Vamos verificar que f é injectora. Então a gente começa aqui. Se f em x1 igual a f em x2, certo? A partir daqui, temos que verificar que x1 igual a x2. Então, comecemos aqui. Quem vai ser f em x1? Claro, esta é a função f em x. 2x1 menos 9. Quem vai ser f em x2? Só trocar o x por x2, não? Okay. 2x2 menos 9. Aqui tentamos simplificar sempre. Menos 9 menos 9. Dá para eliminar, não? 2x1 igual a 2x2. O 2 podemos simplificar. Portanto, x igual a x2. Assim, f injectora. Pronto. F injectora. Agora, quero provar que f é sobrejectora, não? Lembre que a função f tem como domínio os números reais. Esta função é uma função real.
Então, o contradomínio é os números reais. Eu quero provar que a imagem de f é os números reais. Como encontro a imagem? Você vai chamar y igual a f de x, 2x menos 9. Você tenta isolar o x, certo? Isole o x, dessa forma aqui. Aqui é igual a x, y mais 9 sobre 2. Aqui tem alguma restrição para y? Não aparece, não tem nenhuma restrição. Então, você pode afirmar que a imagem de f é os números reais. Assim, f é sobrejectora. Portanto, f é bijectora. E se ela é bijectora, a gente sabe que é invertível. F é invertível. Tudo bem, mas como encontro f menos 1 em x? Tudo bem, vamos ver aqui. Encontremos f menos 1 em x. É quase parecido como você encontrar a imagem, tá? Então, você vai chamar y igual a f de x, 2x menos 9. Você tem de isolar o x aqui. Isola o x. X igual a y mais 9 sobre 2. Agora, você vai chamar o x de f menos 1 em y. Certo? Então, f menos 1 em y vai ser igual a y mais 9 sobre 2. Pronto, aqui só trocar de variável. Se aqui é y, troco por x, não? Ou troco por z, tanto faz. Como aqui aparece o x, então troca por x, não? Então, f menos 1 em x vai ser x mais 9 sobre 2. Pronto, essa é a cara da função inversa. Certo? Este é um exemplo simples, não é complicado, não. Tudo bem. Aqui uma observação que é importante, aqui, esta observação, que é a seguinte. Se você tem uma função injectora, vamos supor, tem uma função injectora de A em B, mas não é sobrejectora. Quer dizer que a imagem de F é diferente de B, não é igual a B. Certo? Mas a gente pode modificar o contradomínio aqui, o B. Então, podemos modificar o contradomínio de F da seguinte forma. A mesma regra, agora A vai de A na imagem de F. Então, esta função, se você percebe, é bijectora. É bijectora. Porque lembra que a gente estávamos supondo que F é injectora, mas não é sobrejectora. Então, o problema é que a imagem é diferente de B. Mas a gente pode trocar, não? A gente troca o B por imagem de F. Dessa forma, a função é bijectora. Portanto, F é invertível dessa forma. Claro, a inversa é diferente. A inversa vai da imagem em A. Entendeu? Da imagem de F em A. Certo? Então, se a função é injectora, a gente pode transformar ela como função invertível. Tá? Esta parte é importante porque a gente vai ver em logaritmo, não? Exponencial, logaritmo. Eles têm uma relação. Tá? A gente vai ver depois isso. Logaritmo natural, não? E a função exponencial. Certo? Então, se F é injectora, a gente pode modificar o B aqui. Aqui a gente chama isso de imagem de F. Como apareceu isso? Certo? Tudo bem. Exemplo 3. Aqui temos um exemplo um pouco mais difícil, tá? Verifique se esta função para x entre 0 e 1 possui função inversa.
Caso exista, encontre a função inversa. Ou seja, temos que verificar se a função é... Neste caso, olha, aqui o domínio, aqui aparece o domínio, hein? Olha, de 0 a 1. O x está entre 0 e 1. Ele não é qualquer x, não. Tá? Aqui aparece o domínio. Então, quando que ela possui inversa? Temos que verificar se ela é injectora. Tá? Se é injectora e encontrar, lembre que eu falei agora, a imagem de f. Então, a inversa vai da imagem de f em A. Tá? Então, neste exemplo, o domínio vai de 0 a 1 de f. Então, temos que primeiro verificar se f é injectora. Essa é a parte difícil. Vamos verificar se f é injectora. Então, a gente começa sempre por f em x1 igual a f em x2. Tá? A partir daqui, temos que provar que x1 igual a x2. Certo? Tudo bem. Quem vai ser f em x1? Só trocar o x por x1 aqui. 4 raiz quadrada de x1 menos x1. Quem vai ser f em x2? 4 raiz quadrada de x2 menos x2. Observe que x1 e x2 pertencem ao domínio, que é o intervalo de 0 a 1. Não são qualquer número, não. Aqui, passo este valor para o outro lado. Está com menos, passa com mais. Certo? Está com mais, passa com menos aqui. Certo? Passo este valor com menos aqui. Aqui o 4 boto em evidência. Certo? O 4 boto em evidência desta forma. Este menos, boto em evidência também. Boto para fora o menos. Fica dessa forma. Certo? Agora, observe que... observe a parte daqui abaixo. Se A é maior ou igual que 0, esse A, como você escreve? A raiz quadrada de A ao quadrado. É a mesma coisa. Tá? Aqui embaixo. A maior ou igual que 0, então A se escreve como raiz quadrada de A ao quadrado. Não muda nada. Mas isso por quê? A partir de aqui, desta equação, o x1 escrevo dessa forma. Raiz quadrada de x1 quadrado. O x2, raiz quadrada de x2 ao quadrado. Certo? Agora, observe aqui. Nesta parte daqui. Aqui vou aplicar este daqui. A quadrado menos B quadrado é A quadrado menos B quadrado é A menos B vezes A mais B. Aqui, apliquemos aqui isso. A vai ser raiz quadrada de x1 e B raiz quadrada de x2. Então, isto aqui vai ser igual. A menos B vezes A mais B. Está aqui. Pronto. Tudo bem. Agora, observe que este valor aqui, este valor aparece aqui. Boto em evidência. Tiro este valor daqui para fora. Como que vai ficar? 4 menos este valor. Aqui. Agora temos um produto. Certo? Eu vou afirmar que este valor, ele nunca pode ser 0. É diferente de 0. Então, se este valor é diferente de 0 e temos um produto, isto tem que ser 0, necessariamente. Então, este aqui vai ser 0. E se este é 0, a gente pode provar que x1 igual a x2. Está com menos, passa com mais, não? Certo? Lembra aqui embaixo, hein? Se você tem um produto de A por B igual a 0, ou A é 0, ou B é 0. Se B é diferente de 0, então necessariamente A é 0. Certo? Agora, por que este valor é diferente de 0? Porque o x1 e x2, ele não são números, qualquer número reais, não. Observe aqui. O x1 pertence ao domínio.
entre 0 e 1. O x2 pertence ao domínio entre 0 e 1. A partir de aqui posso aplicar a raiz quadrada, não? Aqui não tem problema. Vou aplicar 0 menor ou igual a raiz quadrada de x1 menor ou igual a raiz quadrada de 1. É 1, não? Mesma coisa aqui. Aplico raiz quadrada, não? Na desigualdade. Fica dessa forma. Agora posso fazer a soma, não? Se faço a soma, 0 mais 0 é 0. Isto mais isto vai ser isso daqui. 1 mais 1 é 2. A partir daqui multiplico por menos a desigualdade. Multipliquei por menos dessa forma. Depois vou somar mais 4 aqui na desigualdade. Fica dessa forma. Então, este valor está entre 2 e 4. Não pode ser 0. Tá? Então, este valor daqui está entre 2 e 4. Ele tem que ser diferente de 0. Certo? Portanto, se este é diferente de 0, este tem que ser 0. E se este é 0, claramente o x1 igual a x2. Portanto, F é injectora. Tá? Esta é a função injectora. Tudo bem. Logo, F é injectora. Agora temos que encontrar a imagem de F. Porque lembre que a inversa vai da imagem no intervalo de 0 a 1, que é o domínio de F, não? Certo? Tá? Lembre que esse é o caso que eu tinha falado aqui, não? Este daqui é F. Se F é injectora, mas não é sobrejectora, não? Então a gente pode modificar o contradomínio aqui. Deixa eu ver que vai ser a imagem. Então esta função é bijectora. Então existe a inversa. Só que a inversa vai da imagem em A. Certo? Por isso que temos que encontrar a imagem de F, não? Então agora encontremos a imagem de F. Observe que o domínio de F é o intervalo de 0 a 1. Pelo problema, lembra que o x está entre 0 e 1. Então, o domínio vai ser o intervalo 0 a 1. É assim. Deixa eu botar, antes de fazer aqui, antes de explicar isso, observe aqui embaixo. Isso é importante, tá? Se f é uma função injectora, vai do intervalo de A a B em R, a imagem vai ser sempre que o intervalo de f de A em f de B ou de f de B em f de A. Em muitos casos. Certo? Ou seja, aqui, então, se você conhece o A e B, temos que verificar quem vai ser o f de A e f de B. Entendeu? A gente encontra a imagem. Então, em nosso caso aqui, F, temos aqui o domínio de 0 a 1. Lembra que vai ser A0, B1. Então, como que primeiro encontremos o F em 0 e F em 1. Quem vai ser F em 0? Quando x igual a 0 aqui. Vai ser 0. Quem vai ser F em 1? Aqui vai ser quando x igual a 1. Vai ficar 3. Então, temos que F em 0 é 0 e F em 1 é 3. Claro que 0 é menor ou igual que 3, não? Menor que 3, não? Então, a imagem vai ser de 0 a 3. Certo? Pronto, temos que encontrar a imagem. Então, aqui, a função vai de 0,1 a 0,3. Esta é a imagem de F. Então, a inversa, ele vai de 0,3 a 0,1. Pronto, essa é a inversa. Certo? Mas ainda falta encontrar F menos 1 em X. Como que encontro F menos 1 em X? Ainda falta encontrar isso. Então, encontremos este daqui. Lembra que nós encontrava a imagem de F, está aqui, de 0,3. A inversa vai de 0,3 a 0,1.
o domínio e contra o domínio. Encontremos f menos 1 de x. A gente vai chamar y deste daqui, do f de x, certo? Chama y igual a f de x, 4x menos x. Então, a partir daqui, temos que isolar o x. A que vai ser igual ao x? Ele está com aqui. A gente passa tudo isso daqui para este lado. Está com menos x, passa com mais x. Está com mais, passa com menos. Mais y. Igual a zero. Novamente, lembre que o x, como se escreve? Raiz quadrada de x ao quadrado. Este x aqui. Então, fica dessa forma. A partir de aqui, lembremos, a partir de aqui, a gente vai lembrar a quadrática. A, z quadrado, mais b, z, mais c igual a zero. A que é igual a z? Menos b, mais menos, raiz quadrada de b quadrado, menos 4ac, não? Sobre 2a. É a quadrática. Tudo bem aqui na variável z, não? Mas é uma variável. Tá? É uma variável. É quadrática, não? Você encontra o z dessa forma. Em nosso caso, quem vai ser o z? O z vai ser raiz quadrada de x. Z quadrado menos 4z mais y. Tá certo? Esse vai ser o z. Tudo bem. Então, quem vai ser o a? A vai ser 1. Quem vai ser o b? Menos 4. Quem vai ser o c? Y. Pronto. Então, a raiz quadrada de x, quem vai ser? Menos b. Não, menos b. B igual a menos 4. Mais menos raiz quadrada de menos b quadrado menos 4ac. C igual a y. Aqui vai ser 4. Certo? Aqui vai ser raiz quadrada. Aqui vai ser 16, não? Menos 4. Certo? Observe aqui, hein? Raiz de x, 4 mais menos raiz quadrada de 16 menos 4y sobre 2. Então, estamos aqui. Aqui podemos simplificar, não? Por exemplo, aqui o 4. Né? A gente coloca aqui o 4 dessa forma. Bota em evidência o 4 aqui, não? Certo? Aqui a gente aplica a fórmula, a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 4 menos y, não? Então, aqui estamos simplificando. Aqui vai ser 2. Aqui sai aqui 2. Então, aqui vai ser 4 sobre 2, mais menos isto sobre 2, não? Ficaria 2 mais menos raiz quadrada de 4 menos y. Aqui estamos simplificando, tá? Cara, eu quero encontrar o x, né? Lembre que o problema é encontrar o x. Então, aqui, ao quadrado, esta é a igualdade. Fica dessa forma. Aqui vai ficar x, aqui é o quadrado. Lembre que eu falei, você vai chamar sempre o x de f menos 1 de y. Sempre. Então, f menos 1 de y vai ser igual a isso. F menos 1 de y vai ser 2 mais menos raiz quadrada de 4 menos y ao quadrado. Aqui é só trocar a variável y por outra variável. Que pode ser w, y igual a w. Então, seria f menos 1 em w, 2 mais menos raiz quadrada de 4 menos w. Pode ser o x, f menos 1 em x, 2 mais menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Tudo bem, essa é a função inversa. Mas temos um problema aqui. Qual é o problema aqui? Aqui é mais menos. Temos que escolher quem vai ser o mais, quem vai ser o menos. Se a inversa não pode ser ambos, não. Então, a inversa, ele vai ser aqui com menos, não pode ser com mais. Tá? Por quê? Se fosse mais aqui, vamos supor que fosse mais, não? Aqui tem mais menos. Se aqui fosse mais,
quem vai ser a imagem aqui? De f menos 1. F menos 1 em 0, quem vai ser? Aqui vai ser 16. Quem vai ser f menos 1 em 3? Vai ser 9. Se você percebe, f é uma função que vai do intervalo 0,1 a 0,3, que tem a imagem de f. A inversa vai de 0,3 a 0,1. Aqui não está os valores 16 e 9. 16 está muito longe. Ele não está aqui, não. O 9 não está aqui. Então não pode ser o mais. Tem que ser o menos. Você pode verificar aqui. Por exemplo, quando x igual a 0 aqui. O que vai dar aqui? X igual a 0. Vai dar 0, não? Está indo aqui. Quando x igual a 3. O que vai dar aqui? Vai dar 1. Está indo em 1. Pronto. Então, tem que ser com menos aqui. Tá? Com mais, dá problema. Não, 16 não pertence aqui, não. 9 não está aqui, não. Tá? Então, você vai pegar a parte, nesse caso, a parte negativa. Certo? Então, essa é a função inversa. Essa é a cara da função inversa. Alguma pergunta? É sempre um pouco mais difícil, mas acho que dá para entender. Alguma pergunta, dúvida aqui? Porque lembre esta observação que é importante, tá? Se f é injectora, mas não é sobreinjectora, você pode modificar o contradomínio, chamar de imagem aqui de f. Dessa forma, f é bijectora. A inversa existe. Mas a inversa, ele vai da imagem de f em A. No domínio de f, né? Por isso que neste caso daqui, neste exemplo, né? Verifique se a função, aqui o domínio vai de 0 a 1. Se possui inversa ou não. Ele vai ter inversa. Se você prova que é injectora, ele vai ter inversa. A inversa vai da imagem de f no domínio. De 0 a 1. Pois aqui a gente verificou que f é injectora, né? F é injectora. Temos que encontrar a imagem de f. Tá? Mas como que você encontra a imagem de f? A imagem de f não é complicada de encontrar, não? Eu falei aqui, né? Se f é uma função do intervalo de a, b em r injectora, então a imagem pode ser f em a ou f em b. Não, f em a, f em b ou f de b, f em a. Porque depende da ordem. Porque lembra, o intervalo, este sempre tem que ser menor, este maior, não? Este menor e este maior. Depende. Tá? Em nosso caso, a gente encontrou, não? F em 0 vai ser 0 e F em 1 vai ser 3. Então, a imagem vai ser de 0 a 3. Então, aqui, F vai de 0,1 a 0,3. Lembra que tem a imagem, né? A inversa vai de 0,3 em 0,1. Aqui você encontra a cara da inversa, né? Vou chamar y igual a f de x aqui. Isola o x, né? Temos que encontrar o x, isolar o x. Ele está com mais, passa com menos, está com menos, passa com mais. Tem que isolar o x aqui. O x aqui vai ser raiz quadrada de x ao quadrado. É uma quadrática aqui. Desta forma, né? Claro, uma quadrática onde z vai ser raiz quadrada de x, né? Então, raiz quadrada de x, aplicar a fórmula aqui, né? A partir daqui, podemos simplificar, né? Aqui só simplificar aqui. Aqui o 4 sai fora aqui. Aqui raiz quadrada de um produto, fica dessa forma.
Raiz quadrada de 4 é 2, certo? Aqui vai ser 4 sobre 2, mais menos isto sobre 2. Né? Simplificamos aqui. A gente quer o x, né? Isolar o x. Então, a partir de aqui, ao quadrado ambos, para eliminar a raiz quadrada, não? E fica desta forma aqui. Depois, a gente vai chamar x de f menos 1 de y. Sempre. Sempre você vai chamar x f menos 1 de y. Pronto. Então, f menos 1 de y é igual a isso. Aqui só trocar de variável. Y pode ser x, não? Troca o x, não tem problema não. Agora aqui tem duas escolhas, mais ou menos, não? Tá? Eu falei que f menos 1 em x vai ser o menos, não vai ser o mais. Porque se fosse mais, quando x igual a 0, ele vai dar 16. Ele não está aqui, não. Quando x igual a 3, ele vai dar 9. Não está aqui. Está fora, não? Do intervalo. Então, ele tem que ser a parte negativa. Não? Tá certo? Dúvidas? Tá bom, a gente fica por aqui, tá? Na próxima aula, vamos a marcar a próxima aula, porque ainda temos que, deixa eu ver. Sexta-feira vocês podem ou tem algum problema? Sexta-feira. Porque a gente perdeu uma aula, não? Segunda-feira. Todo mundo pode sexta-feira? Não sei se de manhã ou de tarde, tanto faz para mim. De manhã ou de tarde, ou depois do almoço também pode ser, não? Que nessa aula eu vou fazer um pouco mais exemplos, como encontrar a inversa. Vou falar um pouco de gráfico, de funções. Sexta-feira é melhor, né? Aí depois pergunto no WhatsApp, tá? A gente conversa no WhatsApp aí, tá? Quem pode aí. Tá bom? A gente fica por aqui então, tá? Tchau, tchau.